Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa primeira aula de Fundamentos da Educação. A nossa apostila segue lá a partir da página 9. Eu vou apresentar a vocês aqui um pouco sobre, relembrar, na verdade, né, que nós temos aí previsto para o curso de instrutor de trânsito. É um curso com a carga horária de 180 horas. Nós estamos aqui agora, então, no módulo 1, Fundamentos da Educação. É um módulo de 16 horas aulas. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar aí pelos slides. Quem tiver a apostila também pode depois fazer a conferência do conteúdo lá pela apostila, a partir da página 9. Então, aqui nós temos a apresentação do curso de instrutor. Acompanhem comigo, então, nós temos aí o módulo 1, Fundamentos da Educação, 16 horas aulas. É esse módulo que vai estar à disposição. Módulo 2, Didática, com 20 horas aula. Depois o módulo 3, Língua Portuguesa, com 8 horas aula. Nós temos o módulo 4, tem Legislação de Trânsito, com 32 horas aulas. Direção Defensiva, 20 horas aula. Depois nós temos Noções de Primeiros Socorros e Medicina de Tráfego, 12 horas aula. Depois nós temos Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social no Trânsito, com 12 horas aula. Depois nós temos Psicologia Aplicada à Segurança no Trânsito, com 8 horas aula. Noções de funcionamento do veículo de 2 ou 4 rodas, nós chamamos também de Mecânica Básica, 8 horas aula. E nós temos módulo 5 e módulo 6. Esses nós precisamos, então, lembrar que são todos práticos, né? Nós temos, então, o módulo 5, que é a prática de direção veicular, em veículo de 2 ou 4 rodas, 24 horas aula. Nós temos a prática de estágio supervisionado com 20 horas aula. Vamos entender um pouco dessa estrutura curricular que foi colocada aí para o curso de instrutor de trânsito. Eu gosto sempre de lembrar que os 3 primeiros módulos são os módulos básicos, aqueles introdutórios. Fundamentos da educação, a gente vai conhecer teorias educacionais, o papel do instrutor de trânsito, a legislação. Depois, didática, nós vamos conhecer as técnicas do processo de ensino. Então, como é que nós vamos desenvolver esse processo de ensino formal, realizar o planejamento de aulas, quais são as ferramentas que nós temos disponíveis. Inclusive, nesse momento, de forma muito especial, nós vamos lembrar que, por essa situação que nós passamos há pouco tempo, quando nós tivemos, na verdade, a suspensão das atividades, as instituições de ensino precisaram desenvolver aí plataformas, e essa é uma demanda iminente, né? Não tem como evitar falar sobre isso. Eu destaco que a resolução 358, que é aquela que fala sobre curso de instrutor de trânsito, regulamenta a malha curricular, não prevê, então, essa parte de tecnologias de ensino, mas nós precisamos, então, lembrar que é algo muito importante. Língua portuguesa, nós não vamos aqui falar sobre análise sintática, morfológica, nada disso. Mas em língua portuguesa, com 8 horas aula, 8 horas aulas, nós teremos, então, a abordagem direcionada para as técnicas de comunicação. É a nossa ferramenta de trabalho. Nós queremos ensinar, seja em sala de aula, seja em sala virtual, seja em aulas práticas, nós precisamos desenvolver as técnicas de comunicação. Bom, quero agora chamar a atenção de vocês. Muitos que estão aqui conosco têm como objetivo ser instrutores teóricos, né? Existe essa possibilidade. Nós vamos realizar o curso de instrutor de trânsito, mas a gente então vai poder atuar tanto na parte prática como na parte teórica. E o módulo 4, em especial, ele merece uma atenção daqueles que pretendem ser instrutores teóricos. Por quê? Porque, se observarmos, ali estão as 5 disciplinas que são trabalhadas no CFC na parte teórica. Então, observe legislação de trânsito. No curso de instrutor, nós teremos 32 horas aulas. Se a gente vai para o curso de primeira habilitação, nós temos então a previsão de 18 horas aula de legislação de trânsito. Direção defensiva, que nós teremos 20 horas. Lá no CFC, primeira habilitação, nós teremos 16. Noções de primeiros socorros e medicina de tráfego. Na verdade, no CFC vem apenas com a denominação Noções de primeiros socorros. E nós teremos 12 horas aulas. Lá nós teremos 4 horas aulas. Noções de proteção e respeito ao meio ambiente, convívio social no trânsito. Aqui nós teremos 12 horas aulas. Lá no CFC, para a primeira habilitação, nós teremos
4 horas aulas. Psicologia aplicada à segurança no trânsito não tem no CFC, é um conteúdo que a gente tem no módulo 4. Eu costumo dizer que ele vai ser abordado de maneira interdisciplinar lá no curso teórico, porque ele vai então perpassar por todas as outras disciplinas. Eu vou falar um pouco de psicologia em legislação, para entender por que o condutor comete infração de trânsito, por que as pessoas mudam o comportamento somente na presença da fiscalização. Existe até uma máxima aí, que diz que o condutor no Brasil só muda se doer no bolso. Eu não gosto muito de multiplicar isso, eu acho que não é uma verdade absoluta, As pessoas agem de forma incorreta, imprudente, negligente, porque não têm uma boa educação. Se elas conhecerem a relação de causa e efeito, possivelmente elas mudariam o comportamento delas. É muito comum as pessoas que já sofreram acidente ou perderam um ente querido no trânsito, muda a conduta no trânsito a partir daí, porque percebe a consequência, a relação de causa e efeito. E nós temos ali como última disciplina no módulo 4, noções de funcionamento do veículo de 2 ou 4 rodas, a mecânica básica. Pessoal, o condutor vai operar uma máquina, então ele precisa ter um mínimo de conhecimento. Aqui no curso de instrutor de trânsito nós teremos 8 horas aulas para abordar a mecânica básica. Lá no CFC serão apenas 3. E aí vai precisar abordar mecânica básica de 2 ou 4 rodas. Tá? A gente observa então que só no módulo 4 nós temos 92 horas aulas. Essa é a parte que eu costumo dizer que é o módulo específico teórico. Tá? Depois nós vamos para o módulo 5. Ali, de fato, nós vamos para a pista, Nós temos aqui o instrutor examinador do Detran que vai com vocês para a pista, vai dar instrução prática, vai ensinar como é que vai desenvolver, então, essa aula prática. Lembrando sempre o seguinte, todo o uso do veículo se dá em 3 momentos. Eu faço primeiro o ajuste, depois, então, vou fazer o percurso e depois eu faço o estacionamento. Quando eu saí de casa com o meu veículo para vir até o estúdio gravar essa aula, eu tive que fazer isso. Precisei fazer o ajuste do veículo, verificar documentos, fazer ajuste ergonômico, sair de casa, vir até o estúdio, então isso é o percurso. Encontrei sinal fechado, encontrei trânsito congestionado, faixa de pedestre, ondulações, então essa é a parte de percurso. Chegando aqui eu tive que estacionar o meu veículo. Então essa é a parte prática, a gente vai conhecer então esses princípios. E por fim o módulo 6 é o momento da gente fazer a relação teoria e prática. Então nós vamos até o CFC conhecer a realidade da sala de aula, da instrução de 4 rodas, seja na categoria B, na categoria C, D ou E. Nós vamos para a área de categoria A, onde nós vamos ver como o instrutor desenvolve as aulas, como ele recebe o aluno, como é que ele vai desenvolver então essas aulas. Tá? Então aqui nós teremos módulos específicos, que são aqueles direcionados para a aula teórica, que seria o módulo 4, com as 6 disciplinas. Nós teremos os módulos básicos, que são aqueles introdutórios. É mais conteúdo, é mais teórico, vai exigir mais leitura. Eu costumo dizer que não se constrói uma boa casa se você não tem um bom alicerce. Então, o módulo 1, 2 e 3 do curso é o nosso alicerce. E aí a gente vai, então, depois levantar as paredes, colocar a cobertura, fazer o acabamento dessa casa. É essa a ideia que nós precisamos ter o desenvolvimento do nosso curso. Bom, dito isso, então partimos para a nossa abordagem dessa primeira aula. Nós estamos no módulo 1, Fundamentos da Educação, relembrando, serão 16 horas aulas. Para que a gente possa falar sobre esse módulo 1, a primeira preocupação que geralmente nós temos é em dizer o que nós vamos aprender nesse módulo 1. Então, a Resolução 358 de 2010, do CONTRAN, ela é quem regulamenta o curso de instrutor, essa carga horária que nós acabamos de observar, de conhecer, está tudo previsto na Resolução 358. Então, em Fundamentos da Educação, o que está previsto para a gente poder estudar? Relação, educação e sociedade. Dimensões filosóficas, sociocultural, pedagógica e teorias educacionais. Pessoal, nós vamos para um CFC, que é um ambiente de ensino formal. Então, nós precisamos entender quais são as dimensões que são abordadas ali. Qual é a filosofia de ensino que a instituição vai seguir? Sociocultural, pedagógica. Como é que nós podemos aplicar ali as teorias educacionais? Se a gente olha para a educação básica hoje, nós vamos encontrar
ali uma série de profissionais envolvidos nesse processo para que o ensino aconteça. Então ali tem uma definição de uma abordagem filosófica, uma teoria definida para poder desenvolver essa atividade, esse processo de ensino. Então isso é algo que a gente vai trabalhar com bastante detalhe. Currículo e construção do conhecimento, processo de ensino-aprendizagem. Muitos alunos perguntam o seguinte: por que foi definido esse currículo para o curso de instrutor, né? Então nós temos que ter uma justificativa para isso. A mesma coisa o aluno de vocês vai procurar saber no CFC. Professor, por que são 45 horas aulas teóricas? Por que tem que estudar direção defensiva? Por que eu preciso estudar meio ambiente? Na aula prática, da mesma forma. Porque para mudar a minha categoria eu preciso fazer 15 horas aula prática? Por que o Detran vai me examinar me colocando em teste aqui no estacionamento em área balizada? Então, isso é o currículo, né? É o que nós vamos ensinar ao nosso aluno. Noções de psicologia da educação. Pessoal, aqui nós precisamos entender que nós estamos lidando com seres humanos. Não é um curso de montagem de computador. Dessa forma, entenda que cada aluno que está em sua sala de aula entra em seu veículo, monta em sua motocicleta, ele tem uma experiência de vida, ele tem uma personalidade, ele tem as dificuldades de aprendizagem às vezes, e nós que estamos lidando com o aluno, nós precisamos ter um conhecimento mínimo sobre a área da psicologia para saber como é que nós vamos lidar com isso. Por isso, fala em noções de psicologia da educação. Tá? Nós temos ainda como conteúdo previsto relação instrutor-candidato. Inclusive, eu vou eleger esse tema para a gente começar o nosso módulo. Tá? Essa aula 1, basicamente, nós vamos tratar sobre isso. Então, ali a gente vai falar das atribuições, né, como é que está regulamentada a profissão do instrutor, qual é a nossa postura diante do órgão de trânsito, diante do aluno. Então, a gente vai abordar esses assuntos. Relacionamento no trânsito. Na verdade, todo o trabalho que nós vamos desenvolver com o nosso aluno, com o nosso educando, é para que a gente possa ter uma previsão de comportamento no trânsito. O que nós não queremos? Isso é unânime, eu acredito que todos vão concordar comigo. Nós não queremos um condutor violento, uma condutora imprudente, nós queremos pessoas que estejam ali dispostas a contribuir com esse espaço coletivo. Tá? Então esse é o nosso conteúdo. Para quem não teve a oportunidade ainda, recomendo a todos que façam a leitura da resolução 358. Ela é de extrema relevância para que a gente possa compreender o funcionamento de uma autoescola, do processo de habilitação, credenciamentos profissionais. Tá? Então peço que façam a leitura, já fica aí a recomendação. Não necessariamente vão cumprir só aquilo que tiver na plataforma, perfeito? Mas vamos adiante, vamos cumprir as orientações, anotem as orientações que os professores vão passando, para que a gente possa ter a melhor formação possível. Bom, na nossa apostila, disciplina de fundamentos, que também é o módulo 1, né? Então disciplina e módulo é a mesma coisa. Nós estamos lá da página 18 a 23, é o conteúdo que eu vou abordar hoje. Quero falar do instrutor como educador. Vamos falar da regulamentação da profissão. Observem o seguinte, pessoal. Até 2010, nós não tínhamos a regulamentação da profissão de instrutor de trânsito. O que quer dizer isso? Quando eu assinava minha carteira, viria apenas como instrutor, né? Eu não tinha aí uma entidade de classe que me representava, eu não tinha uma convenção trabalhista que estabelecia um piso salarial, que estabelecia valor de ticket de alimentação, valor de vale transporte. Com a regulamentação da lei, eu passo a ter um código profissional. E com isso, então, nós temos uma entidade de classe e uma representação. Quem regulamentou foi a Lei 12.302, de agosto de 2010. Tá? Então, está previsto lá no caput do artigo 1º, dizendo o seguinte: essa lei regulamenta o exercício da profissão de instrutor de trânsito. Então, nós vamos olhar um pouco para o que diz essa legislação. É uma lei com apenas 9 artigos. Eu quero explorar alguns pontos aqui. Tá? Primeira coisa que vem previsto ali, que é importante ressaltar, é o conceito. O que seria um instrutor de trânsito para o nosso legislador brasileiro? Então, a legislação federal, a Lei 12.302, diz o seguinte: considera-se instrutor de trânsito profissional responsável pela formação de condutores de veículos automotores e elétricos com registro no órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. Quero que vocês observem o seguinte: foi feita apenas a menção à preparação do condutor de veículo.
para mim, quanto educador, isso é um equívoco. Porque o educador de trânsito, o instrutor de trânsito é aquele que prepara o pedestre, o ciclista, o passageiro, e ali observe como nós temos uma cultura automobilística. Isso traz um prejuízo para a gente. Depois vem dizendo que esse profissional terá um registro junto ao órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. Perfeito. O nosso curso tem validade em todo o território nacional, a gente já falou sobre isso. Feito o curso, vocês receberão um certificado, que é ratificado pelo Detran DF, que é a instituição que nos credenciou para poder ministrar esse curso, e terão esse registro junto ao órgão de trânsito quando tiverem o vínculo, estiverem vinculados pela primeira vez a um CFC. Quando vocês vão se credenciar para dar aula, vocês recebem então esse registro e receberão a credencial. Tá? Repito, o curso é válido em todo o território nacional. Vocês podem dar aula em qualquer uma das 27 unidades administrativas que nós temos. Tá bom? É um detalhe importante. Bom, eu gosto sempre, antes de entrar no aspecto legal, falar um pouco sobre o aspecto pedagógico. Esse slide é um slide que é um grifo nosso, né? Aqui no Instituto a gente tem essa preocupação de debater sobre a relevância social dos cursos, como é que esse profissional ele é visto, como é que ele é tratado no mercado de trabalho. Então eu quero falar sobre esse aspecto pedagógico do instrutor de trânsito. Primeiro, lembrando o conceito da palavra instrutor. Quando eu procuro o conceito dessa palavra, eu vou encontrar, dentre outros, os seguintes: aquele que ensina, instrui e adestra. E eu faço um destaque à palavra adestrar. Quando eu vejo a palavra adestrar no dicionário, fazendo referência, é um sinônimo da palavra instrutor, isso me deixa um tanto quanto estarrecido, né? Por quê? Quando eu falo de adestrar, geralmente eu logo faço a inferência a animais, cães, equinos. E aí a gente para olhar e pensa, então, o que seria o adestramento? A palavra instrutor, na verdade, ela vem de uma abordagem teórica da psicologia chamada teoria behaviorista. Então, adestrar nada mais é do que condicionar. O instrutor, então, é aquele que condiciona o aluno, né? Eu gosto muito de dar como exemplo o treinamento militar. Um militar, ele, quando sai para o combate, ele não pode ficar ali observando, olhando para o armamento no momento de uma troca de tiro para saber se o armamento está municiado, está alimentado, se está travado ou não. Então, para que ele pudesse ir para a rua, para o combate, né, para uma guerra, chegar lá e não correr o risco de morrer abaixando a cabeça para olhar o seu material, ele então vai ser adestrado. Então ele vai ficar ali várias vezes sacando o armamento, alimentando, municiando, fazendo a visada, a alça, massa, né, para poder ter essa destreza. Outro exemplo que a gente pode dar também é um lutador de artes marciais. Ele vai ficar ali treinando os golpes, treinando, né, fazendo o treinamento diário, desenvolvendo as técnicas para chegar no momento certo e saber aplicar. Isso é condicionamento, é adestramento. Levamos ao futebol. Quando eu chego no futebol, nós temos lá os famosos batedores de falta. Nós temos alguns que têm essa característica, essa habilidade inata, né? Agora outros vão desenvolver com treinamento, com adestramento. Então, o instrutor de trânsito é aquele que condiciona o aluno. Agora eu pergunto a vocês, será que nós estamos condicionando o nosso aluno? Vamos olhar hoje para as pessoas que tiram a habilitação. Essas pessoas estão condicionadas a responder a qualquer condição adversa no trânsito? Pensem sobre isso. Eu vou dar um exemplo para ajudar essa reflexão. Nós aprendemos na aula de direção defensiva que a aquaplanagem é a perda de aderência dos pneus com o piso devido a uma lâmina de água. E lá o professor nos ensina na teoria que nós devemos, caso isso ocorra, segurar firme o volante com as duas mãos, tirar o pé do acelerador e não pisar no freio. Pergunto a vocês, o aluno recém-habilitado, caso ele perceba que a direção ficou solta, leve, está sem aderência, ele tem uma reação, vai cumprir tudo isso que o professor orientou, ou ele vai ter o reflexo? E o reflexo de quê, pessoal? De pisar no freio. Então a gente observa o seguinte, nós temos um conceito de instrutor, nós nos assustamos quando vê a palavra adestrar, né?
ou seja, é aquele que adestra, mas nós percebemos que nem adestrar o instrutor está conseguindo fazer. Porque se ele adestrasse, nós não teríamos acidentes por imperícia, né? Essa é uma constatação que a gente faz. Bom, então, diante disso, eu quero apresentar a vocês um conceito que eu gostaria que fosse utilizado. É um conceito mais amplo, diferente, nos leva para uma necessidade iminente que nós temos hoje, que é o conceito de educador. Então, eu gostaria muito que a gente tivesse na legislação a previsão de educador de trânsito, ou educador para o trânsito, né? E não instrutor. Por quê? O educador, quando a gente vai pesquisar um pouco mais as bases teóricas, tanto a parte da pedagogia como a parte da sociologia, nós vamos encontrar definido como aquele que desenvolve no educando competências e habilidades. Não é só saber fazer, mas é pensar sobre o que faz. Esse é o papel do educador. Vou citar aqui uma socióloga brasileira chamada Terezinha Rios. Ela, então, diz que um profissional de educação precisa ter duas dimensões importantes, que é a dimensão técnica e a dimensão social. O que seria a dimensão técnica? A dimensão técnica é o conhecimento que esse profissional precisa ter. Então, pense comigo. Enquanto educador de trânsito, educador para o trânsito, eu preciso conhecer bem a legislação? Preciso conhecer bem as técnicas de dirigibilidade? Preciso conhecer bem as técnicas de primeiros socorros? Pessoal, ou pelo menos saber sinalizar um local de acidente, né? O mínimo que se espera de um usuário do trânsito, tá? Então, as dimensões técnicas é esse conhecimento técnico. O que seria a dimensão social? É pensar na consequência daquilo que eu estou fazendo, tá? Então, pensar, por exemplo, o seguinte. Vamos lembrar de uma situação aqui do Distrito Federal que é bem interessante. Quando nós estamos diante de uma faixa de pedestre e nós temos a atitude de parar para a travessia do pedestre, mesmo que ele não tenha feito o sinal de vida, se eu observar as duas faixas do lado, ou a faixa do lado, o que eu vou perceber? O outro condutor também para. Então, isso é a dimensão social, é entender que o meu comportamento traz uma consequência à sociedade, ao convívio social, seja ela positiva ou seja ela negativa. Falar sobre aprovação. A Resolução 358, isso aí é uma falha do nosso Sistema Nacional de Trânsito, prevê que o CFC tem que ter um índice de aprovação de 60% por semestre. Agora, se eu vou conversar com os profissionais que estão atuando, eles vão me dizer, professor, isso é muito fácil, conseguir a aprovação do aluno, porque nós já sabemos o que vai cobrar na prova, nós já sabemos os percursos, nós sabemos quais são as questões que caem em prova. Então, a dimensão social é entender o seguinte, eu preciso preparar essa pessoa, esse meu aluno, esse meu educando, para o convívio no trânsito e não para a prova do Detran. Isso tem que mudar. Isso é um paradigma que já está vencido. Nós precisamos, então, mudar essa realidade. Perfeito? Então, eu gosto muito de dizer que nós estamos aqui em um curso de educadores de trânsito ou educadores para o trânsito. Tá? Mas voltamos ao que diz a legislação. O que essa lei 12.302 prevê para o instrutor? Utilizando esse termo que nós vimos que já está um tanto quanto ultrapassado. Então, vamos lá. O artigo 3º da lei fala sobre as competências desse instrutor. Primeiro diz o seguinte, instruir o aluno acerca dos conhecimentos teóricos e das habilidades necessárias à obtenção, alteração, renovação da permissão para dirigir e da autorização para conduzir ciclomotores. Beleza. Então, o instrutor é aquele que vai cuidar de toda a parte de ensino do candidato. Com observação, eu quero fazer ali, né? Quando fala, lá na 3ª, 4ª linha, renovação da permissão para dirigir. Pergunto, nós temos algum curso para renovar a permissão para dirigir? Registre essa pergunta, ela é importante, né? Aqui a gente percebe que o nosso legislativo está desconectado das nossas demandas sociais. Não é algo estranho de se ouvir, né, pessoal? Porque várias são as normas que vêm desconectadas da realidade. Mas, faço o registro. Inciso 2º. Ministrar cursos de especialização e similares definidos em resolução do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN. Beleza. Então, eu vou poder, enquanto instrutor, ministrar os cursos para os candidatos à primeira habilitação e ainda também vou poder, como instrutor especializado,
ministrar os cursos de condutor especializado. Condutor de transporte escolar, condutor de carga indivisível, condutor de veículo de emergência. Eu também vou poder dar aula nesses cursos, desde que eu tenha o curso de instrutor especializado e tenha o curso especializado da área. Eu vou ministrar o curso de transporte escolar, eu preciso então ter aquele curso no meu RENASH. Inciso terceiro, respeitar os horários pré-estabelecidos para as aulas e exames. Pessoal, com todo respeito ao legislador, né? Isso não era conteúdo de estar em lei, não precisa. Isso aí é intrínseco, faz parte do cotidiano. Respeitar os horários pré-estabelecidos para aulas e exames, isso aí é algo desnecessário para aparecer uma legislação. Frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou de reciclagem promovidos pelo órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. Então, os DETRANS, né? Aqui acontece o seguinte, então. A legislação está dizendo que nós, enquanto instrutores de trânsito, precisamos obedecer aos ditames do DETRAN. O DETRAN é a instituição que vai nos fiscalizar, que vai nos credenciar. Se ele faz uma convocação para um curso de aperfeiçoamento, nós precisamos comparecer. Inclusive, a própria legislação fala de um curso de atualização que nós temos que fazer a cada 5 anos. Tá? Quero destacar, já que nós estamos no âmbito pedagógico, uma palavra que aparece ali, ela é imprópria. Né? Frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou de reciclagem. Pessoal, reciclagem não, né? Poderia ser atualização, mas reciclagem é uma palavra descabida no meio pedagógico. Tá? Então, são algumas observações que nós precisamos fazer. Eu quero desenvolver em vocês o pensamento crítico. Né? Aqui nós estamos em um espaço acadêmico e nós precisamos aprender a desenvolver esse senso crítico, observar as coisas, antes de propagar, de levar a informação adiante, verificar o teor, o significado daquilo, porque nós, como educadores, como instrutores, nós seremos referência. Muitas vezes a verdade para o aluno, porque ele vai levar aquilo à frente como uma verdade, porque ele aprendeu a confiar em nós. Inciso 5. Orientar o aluno com segurança na aprendizagem da direção veicular. Perfeito, isso aí é algo importante, não pode titubear. Né? Muitos perguntam, professor, e se meu aluno se envolve em um acidente? A responsabilidade é sua, o aluno está ali como aprendiz. Por isso você tem no veículo duplo comando de freio e embreagem. Né? Por isso a área de categoria A é um circuito fechado. Perfeito? A responsabilidade é toda nossa enquanto instrutor educador. No parágrafo único diz, nas aulas práticas de direção veicular, o instrutor de trânsito somente poderá instruir candidato a habilitação para a categoria igual ou inferior àquela que seja habilitado. Super coerente isso aí, concordo plenamente. Né? Não é porque eu sou instrutor de trânsito que eu vou poder dar aula na categoria E se eu só tenho a categoria B. Eu não consigo nem tirar o aluno de uma pane. Se ele estiver no meio do trânsito, se perder o controle do veículo, não conseguir dirigir, né? Como é que eu com a categoria B vou poder socorrer, tirar o aluno ali daquela condição de risco, uma condição adversa? Bom, então essa é a competência do instrutor de trânsito prevista pela Lei 2.302. Artigo 4º. São requisitos para o exercício da atividade de instrutor de trânsito. Quando fala de requisitos para o exercício da atividade, agora eu quero lembrá-los então que é para que o instrutor possa se credenciar. Beleza? Primeira coisa, idade mínima de 21 anos. Nós temos essa máxima, não temos? Qualquer profissional no trânsito, 21 anos. Quero ser um condutor de transporte escolar. Qual a idade, professor? 21 anos. Quero ser um condutor de veículo de emergência. 21 anos. Quero ser um motofretista. 21 anos. Então a gente já sabe disso. Inciso 2º, eu coloquei na cor vermelha, eu quero apresentar para tirar a dúvida. Vocês também serão pessoas que vão orientar as outras a partir de agora. Ter pelo menos 2 anos de efetiva habilitação legal para a condução de veículo e, no mínimo, 1 ano de categoria D. Pessoal, pergunto, para ser instrutor de trânsito hoje, precisa ter a categoria D para se credenciar? É uma pergunta que muita gente faz ali no balcão da secretaria, é uma pergunta que muita gente vai fazer a vocês. Né? Na verdade, isso caiu pela Lei 13.863 de 2019. Então, qual é o pré-requisito agora? Ter pelo menos 2 anos de efetiva habilitação legal para a condução de veículo. Professor, eu tenho 21 anos, tenho 2 anos de categoria A. Posso fazer o curso de instrutor de trânsito? Tranquilo, sem problema. A lei mudou desde 2019. Agosto de 2019 nós tivemos essa alteração. Tá?
Inciso 3. Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. É para o exercício da atividade. Então lembra o seguinte, se você tem no seu prontuário uma infração gravíssima, e ela tem menos de 60 dias, a autoescola não consegue te credenciar e não consegue renovar o seu credenciamento. Beleza? Então vamos tomar cuidado com isso, porque agora o nosso prontuário é um pré-requisito importante para o exercício da nossa atividade laboral. Inciso 4. Ter concluído o ensino médio. Foi um pré-requisito exigido para vocês se matricularem no curso, não foi isso? Escolaridade mínima, ensino médio. Inciso 5. Possuir certificado de curso específico realizado pelo órgão executivo de trânsito. Quando coloca certificado de curso específico, é o curso de instrutor. Realizado pelo órgão executivo de trânsito. Aqui no IGETRAN, vocês estão fazendo o curso por uma instituição, em uma instituição que é credenciada pelo DETRAN. Então, nesse ato, nós representamos o DETRAN do Distrito Federal. Tá? Inciso 6. Não ter sofrido penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, aqui agora nós temos um detalhe importante. O condutor que foi cassado pode voltar a dirigir? Pode. Na aula de legislação depois a gente vai ver que tem duas situações ali previstas pelo CTB. Agora, quem sofreu penalidade de cassação na sua história enquanto condutor, não vai poder exercer a atividade de instrutor de trânsito. Ah, professor, fui pego embriagado. Pois é, parece um exemplo esdrúxulo, mas quem foi pego embriagado pela primeira vez não foi cassado, foi suspenso. Pode ser instrutor de trânsito? Pode. Foi pego embriagado pela primeira vez, se converteu, largou a bebida, tomou juízo, agora quer ser instrutor de trânsito. Glória a Deus, perfeito. Pode ser sim, sem problemas. Inciso 7. Ter participado de curso de direção defensiva e primeiro socorro. Essa é a letra morta. A ideia disso era o seguinte. Se eu quisesse dar aula de primeiro socorro, eu teria que ter o curso de instrutor de trânsito mais um curso de primeiros socorros. Não funciona assim. Porque senão deveria estar ali também legislação de trânsito, meio ambiente, mecânica veicular. Né? Isso aí a letra morta não funciona. Parágrafo único. É assegurado o direito ao exercício da profissão ao instrutor de trânsito que já esteja credenciado nos órgãos executivos de trânsito do Estado do Distrito Federal na data de entrada em vigor dessa lei. Isso aí é porque, às vezes, a legislação ela vem trazendo alguma novidade, algum pré-requisito novo, né, como foi o caso lá do inciso 2, que exigia a categoria D. Muitos profissionais que atuavam na época como instrutor não tinham a categoria D. Então, nesse caso, vem dizendo que eles tinham direito adquirido. Mas isso aí já caiu por terra, então é guerra vencida. Agora, pessoal, nós precisamos lembrar um pouco de direitos e deveres do instrutor. Né? Nós vimos as competências. Quando a gente fala de direitos e deveres e responsabilidade civil durante as aulas de direção veicular, a interdependência entre a ação profissional e os princípios éticos. Né? Então, agora nós precisamos olhar para o artigo 5º, que diz o seguinte, são deveres do instrutor de trânsito. Primeiro, desempenhar com zelo e presteza a atividade do seu cargo. Ora, lembre lá do que nós falamos sobre ser educador, dimensão técnica e dimensão social. Tudo que eu faço vai ter um reflexo na sociedade. Hoje, pessoal, depois de trabalhar já há 18 anos nessa área de trânsito, educação, fiscalização, todo acidente que eu me deparo eu pergunto, qual é o meu nível de responsabilidade nesse acidente? Será que eu omiti em alguma coisa? Será que eu deixei de alertar o meu aluno em alguma coisa? Porque pode ser que essa vítima acidentada tenha sido um aluno formado por um aluno meu. Né? Um aluno formado pelo IGETRAN e deu uma aula mal dada e o candidato dele passou na prova do DETRAN e cometeu uma imprudência, uma negligência no trânsito e acabou perdendo a vida. Então, nós precisamos todos os dias zelar por isso, estarmos atentos. Portar sempre o crachá ou a carteira de identificação profissional. Nós só vamos ter isso daí quando a gente tiver o primeiro credenciamento junto a um CFC. E diz o seguinte, parágrafo único, o crachá de que trata o inciso 2 do caput desse artigo será fornecido pelo órgão executivo de trânsito do Estado do Distrito Federal. Por isso nós vamos pagar uma taxa de R$100 e poucos quando a gente fala desse credenciamento. E vai ser emitido esse documento em papel moeda e é um documento que é válido, então, para os momentos de fiscalização, para os momentos em que a gente vai para a banca, dentre outras situações do nosso dia a dia. Artigo 6º. O que eu não posso fazer como instrutor de trânsito? Realizar propaganda contrária à ética profissional. Pessoal, apresentar dificuldade para vender facilidade. Né? Essa é a condição mais comum aí da corrupção. Né?
Então, nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Falar contra o processo de habilitação, nós podemos fazer uma crítica profissional, mas eu não posso denegrir, eu não posso falar mal, não posso falar que existe venda de carteira, eu não posso falar, a não ser que eu tenha conhecimento de algo, aí eu tenho conhecimento de um crime, aí eu preciso fazer uma denúncia, aí é outro caminho, tá? Mas tomar cuidado. Não ter nenhum tipo de relação, falar para aluno seu que você conhece examinador, e nesse caso, então, esse examinador vai facilitar a aprovação do seu candidato. Isso fere os princípios éticos. Obstar ou dificultar a fiscalização do órgão executivo de trânsito. O que seria obstar? Obstacularizar, impedir, não parar. Então, pergunto a vocês, uma viatura do órgão executivo de trânsito, o DETRAN, pode me abordar durante a aula? Pode. O DETRAN pode chegar no CFC, pode entrar em minha sala de aula e acompanhar a minha aula, fiscalizar? Pode, né? Então, eu não posso criar nenhum tipo de obstáculo, impedimento, dificuldade, né? Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Artigo 7º. São direitos do instrutor. O que eu posso? O que eu tenho de direito enquanto profissional? Exercer com liberdade suas prerrogativas. Uma pessoa comum pode dar aula para alguém inabilitado, pessoal? Não pode. Então, a prerrogativa minha, enquanto instrutor de trânsito, é dar aula a alguém inabilitado. Ah, beleza, professor, então eu vou formar minha cunhada, minha esposa, minha avó, minha mãe. Não, não é isso que eu disse, né? Você vai poder dar uma aula para alguém inabilitado, desde que essa pessoa seja matriculada, desde que essa pessoa tenha um processo de habilitação e ela esteja vinculada ao seu veículo, ela esteja vinculada à sua motocicleta, ela esteja vinculada à sua sala de aula. Não ser punido sem prévia sindicância, sendo-lhe assegurado o amplo direito de defesa. O DETRAN não pode chegar e dizer, a partir de agora, essa aula está suspensa. Acabou, não pode. Nós precisamos ter o devido processo legal. É um princípio legal que nós temos. Ninguém vai ser punido sem antes ter o direito de se defender. Inciso 3. Denunciar às autoridades competentes, na forma cabível à espécie, o exercício ilegal da atividade. Então, caso você perceba alguém exercendo ilegalmente a atividade, essa pessoa está trazendo um prejuízo. E se ela está atuando de forma ilegal, ela vai cobrar mais barato, né? Ela está trazendo algum prejuízo para esse candidato e, com isso, ele vai deixar de procurar o sistema credenciado, o sistema legal. 4. Representar perante as autoridades superiores contra servidores públicos que, no desempenho dos cargos e funções, praticarem atos que excedam seus deveres decorrentes da inobservância do dispositivo dessa lei. Pessoal, o agente público só pode fazer aquilo que a lei prevê. Por isso, nós precisamos ter o conhecimento da legislação para saber o que o DETRAN pode me cobrar, o que o policial pode me cobrar, o que um agente, um fiscal da Receita vai poder me cobrar, né? Então, é essa a ideia desse inciso. 5. Apresentar às autoridades responsáveis pela instituição de normas, aí na aula de legislação a gente vai conhecer o que é o CONTRAN, o que são as câmaras temáticas, né? E atos legais relativos a serviços e atribuições dos gestores de trânsito, sugestões, pareceres, opiniões e críticas que visem a simplificação e ao aperfeiçoamento do sistema de trânsito. Perfeito. Nós estamos aqui atuando todos os dias, nós é que estamos na linha de frente, nós é que percebemos as dificuldades. Então, nós podemos sugerir, emitir parecer, porque nós temos uma formação técnica, né, para poder fazer isso e até mesmo opinar sobre isso. Então, lembrem-se na aula de legislação de observar quais são as ferramentas que nós temos para isso, quais são os órgãos, quais são os colegiados que nós temos para fazer isso acontecer. O artigo 8º fala das penalidades. Pessoal, se nós temos uma regulamentação da nossa atividade, quer dizer que se a gente faz algo errado, nós vamos sofrer uma penalidade. Tá? Então ele diz o seguinte: as penalidades aplicadas aos gestores de trânsito obedecerão aos ditames previstos na Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Perfeito? Agora, então, a gente vai dar um pulo lá na Resolução 358, em especial, lá no artigo 34. Vai dizer para a gente o que são as infrações de responsabilidade específica do instrutor de trânsito e examinador. Outra pergunta comum. Se o aluno está no meu veículo, na prova, com o examinador, e perde o controle do veículo, colide com esse veículo, o examinador é responsável ou não é responsável? O artigo 34 da Resolução 358 de 2010 do CONTRAN deixa claro, tanto é que coloca as infrações do instrutor e do examinador no mesmo artigo. Vamos lá. Primeiro diz,
Negligenciar na transmissão das normas constantes da legislação de trânsito, conforme estabelecido no quadro de trabalho, bem como o cumprimento das atribuições previstas nessa resolução e normas complementares do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Pessoal, negligenciar, deixar de observar. Imagine então que eu estou dando aula e não me atentei ao horário do aluno, mudei aquele aluno de horário sem lançar no sistema, né? Não estou atento ao protocolo de prova enquanto examinador, eu estou sendo negligente. Então, isso é uma infração. 2. Falta de respeito aos candidatos. Pessoal, nós temos que ter muito cuidado com o nosso trato, nossa apresentação pessoal, nossa comunicação verbal, nossa comunicação não verbal. Por isso, nós teremos aqui a aula de língua portuguesa, para aprender sobre isso. Não colocar apelido no aluno, não maltratar, não xingar. Tem que ter muita paciência. Às vezes tem aluno ali que você vai ensinar a mesma coisa 10 vezes, mas lembrem-se, são 10 vezes de forma diferente. Tá? Jamais perder a paciência. Deixar de orientar corretamente os candidatos no processo de aprendizagem. Se o aluno declara que teve algum prejuízo, né, que não foi informado, que não foi orientado, que alguma coisa do processo não foi ensinada a ele, então configura essa infração. Deixar de portar o crachá de identificação como instrutor examinador habilitado, quando a serviço. Então, toda vez que eu tiver como instrutor, eu estiver como examinador, eu tenho que portar o meu crachá juntamente com a minha habilitação dentro da validade. Tá? 5. Prática de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Aí entra toda essa parte de crimes contra a administração, né? Nós somos um representante do Estado, entre aspas. Tá? A autoescola é credenciada pelo Detran, ela representa o Detran, então nós representamos o Estado. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos atos. Realizar propaganda contrária à ética profissional. Pessoal, nós podemos ter os nossos problemas, a gente vai tratar internamente, né? Se é um crime a gente vai denunciar, mas nós não podemos jamais realizar qualquer tipo de propaganda que vá contra a ética dos profissionais do segmento de trânsito. Né? Nós temos que tomar muito cuidado na nossa forma de tratar os órgãos de trânsito, do Sistema Nacional de Trânsito. Nós fazemos parte disso. Então, a ética profissional ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Obstar ou dificultar a fiscalização do órgão executivo de trânsito estadual do Distrito Federal. Também é uma infração quando eu crio algum impedimento. Beleza? Quais são as penalidades que podem ser aplicadas? Nós temos 4 penalidades. Advertência por escrito, suspensão das atividades por até 30 dias, então você vai ficar sem o seu salário do mês. Suspensão das atividades por até 60 dias, então 2 meses de gancho. E cassação do credenciamento, porque essas penalidades elas são para os profissionais, mas também para as entidades. Então pode ser que o meu credenciamento como instrutor de trânsito seja cassado. Vamos lá. Advertência por escrito, quando é que ela vai acontecer, pessoal? Ela acontece quando eu cometi alguma infringência contra o inciso 1 do artigo 34, tá? Que é negligenciar na transmissão das normas constantes na legislação de trânsito, falta de respeito aos candidatos, deixar de orientar corretamente o candidato no processo de aprendizagem e deixar de portar o crachá de identificação. Então, essas 4 infrações são passíveis de advertência por escrito. De imediato, professor? Não, todas elas vai ter o devido processo legal. Vai ter o direito de se justificar, de se defender, dar a sua versão. Porque senão, imagine, toda vez que o candidato vai lá e reclama, você vai ser punido. Suspensão por 30 dias. Quando ela vai acontecer? Olha lá. Parágrafo 2º do artigo 36 diz que a penalidade de suspensão por até 30 dias será aplicada na reincidência, na prática de qualquer das infrações previstas no artigo 34. Tá? Então, foi reincidente, 30 dias de suspensão. Professor, e os 60 dias de suspensão? Quando acontece? Aí vamos para o parágrafo 3º. A penalidade de suspensão por 60 dias será imposta quando já houve, ou quando já houver sido aplicada a penalidade prevista no parágrafo anterior, ou seja, os 30 dias, nos últimos 5 anos. Então, nesse caso, aplica 60. Cassação. A cassação do credenciamento, então vou perder meu ganha-pão. A penalidade de cassação será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade prevista no parágrafo 3º e ou quando do cometimento de infrações tipificadas no inciso 5
do artigo 34. O que diz o inciso 5? Prática de atos de improbidade contra a fé pública. Lembra que eu disse? Nós somos quase um servidor público. Então, nesse caso, a gente vai ter o nosso credenciamento cassado, porque nós trouxemos aí um prejuízo sério para a administração pública. Perfeito? Então, na verdade, essa primeira aula é para a gente conhecer essa base legal, entender um pouco melhor como funciona a legislação que nos rege. Quero lembrá-los que a Lei 2.302 ela tem que ser apreciada junto da Resolução 358, que vem falando do credenciamento. Tá? Então, observe que nós falamos sobre essas duas normas hoje, a lei, falamos da resolução do CONTRAN. E aí, então, quero deixar aqui o meu agradecimento. Peço a todos vocês que façam a leitura da Resolução 358 por inteiro, já que nós conseguimos apreciar por completo a Lei 2.302, e também já adiante fazendo a leitura da Resolução 168 de 2004 do CONTRAN. Elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso curso. Tá? Observe que nós temos uma apostila que é um compêndio de conteúdos. Todo o conteúdo que vai ser trabalhado no curso, professor, está na apostila? Não. Então, vamos criar uma pasta no nosso Drive e vamos baixando. O que nós temos de lição para casa hoje? Baixar a Resolução 358, a Lei 2.302, a Resolução 168 e suas respectivas alterações e fazer a leitura. Beleza? Forte abraço. A disciplina não acabou, foi apenas a primeira aula do módulo 1. Nos encontramos no próximo módulo. Forte abraço, até a próxima.